Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e desta vez temos mais um Journal Club e para este Journal Club eu tenho comigo o nosso colega Luís Monteiro. Olá Luís, é bom ter-te de volta ao nosso podcast e ao nosso Journal Club. É sempre bom estar de volta. E então, qual é o estudo que tu queres partilhar neste Journal Club? O estudo tem o seguinte título, chama-se Coffee and Tea Intake, Dementia Risk and Cognitive Function, foi publicado no JAMA recentemente, a 9 de fevereiro deste ano. E então, qual era a principal pergunta de investigação? O objetivo principal do estudo foi investigar as associações entre o consumo de café e chá e o risco de demência e função cognitiva. No fundo, a grande pergunta era, será que o consumo a longo prazo do café e de chá estará associado ao risco de demência e a resultados cognitivos? Para responder a esta questão, os investigadores tentaram diferenciar os efeitos do café descafeinado e do chá e perceber se influenciam não apenas o risco de demência, mas também o eventual declínio cognitivo e função cognitiva. Permite-me só comentar aqui que a pergunta em si é pertinente, porque já existem estudos anteriores que apontam, num certo sentido, até de um efeito protetor do consumo de café em relação a certas doenças neurológicas. A doença de Parkinson, por exemplo, tem sido uma das referidas e também existe esta questão se observa um efeito protetor em relação realmente aos quadros demenciais. A dificuldade para responder a este tipo de perguntas é que um quadro e um déficit cognitivo demora muitos anos a se instalar e então, no fundo, seria necessário muito tempo de observação. Mas parece-me que neste estudo isso é precisamente conseguido, não é? Exatamente. Uma das grandes vantagens deste estudo em relação aos restantes tem a ver com o tempo total de acompanhamento que chegou a 43 anos. Eles, no fundo, utilizaram uma base de dados, uma análise corte prospectiva, baseada em dois grandes grupos de Estados Unidos, composto por mulheres profissionais de saúde e com este longo tempo de exposição e de estudo. E isso é uma das grandes mais-valias, é um dos pontos fortes, digamos assim, deste estudo. Sim, eles usam os dados do Nurses Health Study, por um lado, e também depois os homens que participam no Health Professionals Follow-Up Study e realmente conseguem uma amostra de uma dimensão também impressionante. Estamos a falar de quantos? Estamos a falar de 86.606 mulheres, dados de 1980 a 2023, e o outro que é o Health Professionals Follow-Up Study, com 45.215 homens, dados de 86 a 2023. Exatamente, um total de 131.821 participantes, o que é uma dimensão notável e com o tal período de acompanhamento também notável. Muito bem, temos aqui, digamos, uma metodologia pertinente, interessante, e há assim mais algum aspecto que queiras partilhar do ponto de vista da metodologia, ainda antes de irmos aos resultados? Sim, a ingestão, no fundo, destes cafés e chás foi recolhida a cada 2 a 4 anos por questionários de frequência validados. Portanto, os participantes relatavam a frequência média de consumo de porções específicas do café cafeinado e descafeinado, do chá, e este ponto é importante até para depois falarmos sobre as limitações deste estudo. O outcome primário era, de facto, a demência. E esse era um ponto objetivo, concreto, que eles estabeleceram, mas também os registros de óbitos e outros diagnósticos médicos relatados ou registados. Depois, para o risco de demência, utilizaram modelos de Cox com covariáveis dependentes do tempo. Os modelos foram estratificados também por idade e ajustados progressivamente para fatores demográficos, ingestão energética total, estilo de vida, qualidade da dieta, comorbilidades. Portanto, eles foram bastante cuidadosos até para evitar aqui fatores de confundimento, não é? Verdade, a metodologia é muito robusta, há aqui uma robustez que nos permite ter mais confiança depois para os conselhos que podemos dar no nosso dia-a-dia, que é aquilo que depois vamos falar. Muito bem, e então, quais os principais resultados que os investigadores encontraram neste estudo?
De acordo com os resultados do estudo, a dose diária ideal para obter proteção cognitiva máxima e menor risco de demência é de aproximadamente 2 a 3 chávenas de café com cafeína por dia. Os principais detalhes desta recomendação incluem a quantidade de cafeína, a definição de chávena, que aqui foi definida como aproximadamente 236 mililitros, e essa é a principal conclusão que nós podemos ter com este estudo. Portanto, o consumo regular de 2 a 3 chávenas de café associou-se a um menor risco ajustado de desenvolvimento de demência. É isso? É isso, ou 1 a 2 chávenas de chá por dia. O nível ideal de cafeína total foi estimado em cerca de 300 miligramas por dia. Este ponto também é muito relevante porque a variabilidade daquilo que nós consideramos café ou não implica que nós temos que especificar no nosso dia a dia o que é que o nosso utente considera uma chávena de café. Estamos a falar de um hazard ratio ajustado de 0,82, ou seja, quando se fala aqui do café com cafeína, uma redução de risco de 18%. E ao nível do consumo de chá, essa redução do risco foi de 14%. Esse aparente efeito protetor não se verifica com o café descafeinado. Isso. Portanto, o conselho é mesmo relativamente ao café com cafeína e as tais chávenas de chá. O descafeinado já não provou ter algum efeito protetor. Isto acaba por ser uma boa notícia para quem gosta de consumir café. É verdade. É uma excelente notícia para todos envolvidos aqui também na indústria do café. É claro que a moderação importa estabelecer, portanto há ali um efeito platô, não é? O efeito protetor não é exponencial, portanto as pessoas não devem, no fundo, beber mais do que este conselho, que é 2 a 3 chávenas de café, mas é de facto uma excelente notícia e é um hábito que nós em Portugal temos. É isso. Uma curiosidade é este facto de este benefício não se verificar com o café descafeinado, ou seja, parece haver aqui um papel concreto da parte da cafeína. E do ponto de vista de mecanismo de ação, no fundo, ainda não temos 100% de certeza de como é que se processará este efeito e este eventual efeito protetor em relação à demência, mas sabemos que o benefício não será só derivado dos antioxidantes que existem quer no café, quer no chá, os polifenóis, mas que poderá também haver aqui um papel da cafeína. Por um lado, parece haver aqui um mecanismo de ação que se relaciona com o facto da cafeína ser antagonista dos receptores da adenosina, ou seja, a cafeína bloqueia receptores A1 e A2A, modulando a transmissão sináptica e melhorando a plasticidade neuronal. Por outro lado, há estudos experimentais que mostram que a cafeína suprime a atividade das secretases, atenuando a acumulação das placas beta-amiloide, que sabemos que tem um papel importante no desenvolvimento dos quadros demenciais e da doença de Alzheimer. E depois também a redução das citocinas pró-inflamatórias cerebrais, que também é um dos aspectos que se associa com o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Portanto, há aqui estes mecanismos através dos quais se pensa que poderá ser por aqui que venha o tal efeito protetor em relação ao desenvolvimento de demências conferido pela cafeína. Um outro aspecto interessante que os autores verificaram neste estudo é que os benefícios se mantiveram consistentes mesmo nos portadores do gene ApoE4, que sabemos que é um gene que predispõe e que se associa ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Portanto, também é uma boa notícia o facto deste benefício do consumo de café se manter mesmo nas pessoas que são portadoras deste gene. De resto, não sei se queres comentar eventuais limitações deste estudo. Sim, é sempre importante termos uma análise crítica. Em concreto, os próprios autores identificam algumas limitações, sendo as principais as seguintes. Há uma certa falta de detalhe específico no tipo de bebida, isto é, eles basearam-se em questionários de frequência alimentar, mas não captam com aquela granularidade o tipo específico do chá, o tipo específico do café, a origem do grão, o nível de acidez, a técnica que no fundo foi utilizada para beber café. Isto pode ser ou não importante para estudar no futuro. Depois, embora os investigadores tenham tentado reduzir este risco, excluindo, por exemplo, participantes com doenças crónicas no início, realizando análises, não se pode excluir totalmente que alterações cognitivas precoces possam ter influenciado os padrões de consumo ou precisão deste tal
relato da dieta, não é? Outro fator importante é que estamos a falar de um estudo observacional e isso é sempre limitativo. Depois, a própria identificação da demência, o diagnóstico dependeu muito dos registros de óbito, não é? Os autorrelatos dos diagnósticos médicos, e embora a população de saúde, de facto, a população era de profissionais de saúde e que tende a fornecer dados mais válidos, existe sempre um risco de uma classificação menos detalhada e os investigadores não conseguiram, no fundo, avaliar as patologias por si, mas é através desta fonte de informação que os profissionais davam. Muito pertinente. É curioso que, por exemplo, uma das formas que os autores tentam encontrar para diminuir um bocadinho os certos enviesamentos, nomeadamente o viés da memória relacionado com os registros alimentares, não é? Com os tais questionários que os participantes do estudo têm que ir respondendo para informar sobre os seus hábitos alimentares, é o facto de serem profissionais de saúde que estão envolvidos no estudo. Portanto, parte-se do princípio que são pessoas mais bem preparadas para fazer os tais registros nos questionários alimentares. É óbvio que sabemos que isto não é bem assim, ou seja, os profissionais de saúde são seres humanos como os outros e às vezes também podem falhar nesses registros, e isso realmente também acaba sempre por ser aqui uma limitação. Mas é interessante e eu acho que, em jeito de conclusão, de certa forma podemos partilhar com os nossos colegas que a cafeína parece ter aqui um papel relevante e um certo benefício em relação à proteção contra a demência. Também uma conclusão relevante é que realmente existe esse benefício, mas ele não é inteiramente dose dependente, ou seja, há aqui uma dose que parece ser a adequada, as tais 2 a 3 chávenas de café ou 1 a 2 chávenas de chá. E depois também existe, no fundo, a indicação de que para se ter este efeito protetor é preciso um consumo moderado ao longo dos anos e que tenha início numa fase da vida adulta e não esperar por ser idoso para ter depois o efeito protetor. Mas sem dúvida é um estudo interessante. Luís, não sei se tens assim mais algum aspecto que queiras comentar? Apenas acrescentar que quando nós aconselhamos para beber com moderação café, também estamos no fundo a proteger os nossos utentes, porque em Portugal, felizmente, este ato de beber café é um ato também a comunidade. Isso também ajuda para as relações presenciais e estabelecimento de satisfação com esta participação sem ecrãs, e conversarmos também ajuda, no fundo, à nossa saúde mental. Claro sim, esse aspecto de ser uma bebida social, não é? é também um aspecto positivo e, portanto, esta é uma boa notícia que nós podemos partilhar com os nossos pacientes. E já agora também, há dias partilhamos um estudo em que o café parecia ter um efeito protetor em relação à fibrilação auricular. Existem outros estudos que demonstram um efeito protetor em relação ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, portanto, temos boas notícias neste campo. Luís, muito obrigado pela tua participação neste podcast e neste Journal Club. Foi um gosto ter-te connosco e volta sempre. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Caros colegas, como sempre, se gostaram, partilhem com os vossos colegas e amigos e fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.